trazer para você mais uma lição desse estudo que nós estamos fazendo aqui sobre as armas da nossa milícia. Já mostrei para você 5 armas que nós temos e podemos usar para vencer o inimigo. Hoje é a 6ª lição e hoje eu vou falar com você sobre as lembranças, ou melhor, as memórias. Todos nós temos uma capacidade que Deus nos deu de armazenar dentro da nossa alma lá as nossas memórias, as nossas lembranças. Quem é que tem lembranças aí? Você lembra de coisas do passado ou não lembra? Agora nós temos que aprender a usar essa capacidade que Deus nos deu de forma correta. A gente tem que aprender a usar essa capacidade de forma correta, porque muitas vezes, diante dos problemas, dos inimigos, das adversidades, nós estamos usando o que Deus nos deu de forma errada. Porque às vezes a pessoa começa a puxar só memórias negativas, só memórias ruins, só memórias que às vezes nos enfraquecem. E as lembranças, ou elas vão te levantar, ou elas vão te colocar para baixo. Ou elas vão te fortalecer, ou elas vão te desanimar. E se eu souber usar a minha memória, as lembranças de forma certa, elas vão produzir dentro do nosso coração a fé. Hoje eu vou estudar com você 1 Samuel 17, quando o Davi, ele vai para o campo de batalha levar comida para os irmãos, a pedido do pai dele. Quando ele chega, há um homem gigante chamado Golias, que está lá enfrentando o povo de Israel e pedindo que eles deem um guerreiro para que lute com ele. E o que o Davi viu? Todos os soldados do exército estavam com medo, todos os soldados do exército com medo, todo mundo com medo, abatido, e o rei Saul também com medo. O rei Saul, olha pastor, eu não estou lendo ainda, presta atenção em mim, eu estou explicando primeiro. O rei Saul também estava com medo. O rei Saul também estava com medo de tudo aquilo ali. Por quê? Porque provavelmente eles estavam puxando memórias ruins. Talvez eles estavam puxando lembranças que não eram boas, lembranças que deveriam ser péssimas do passado, de vezes que na batalha eles perderam, foram derrotados. Aí o Davi disse, eu vou lutar. O rei olhou para ele e disse assim, mas tu é um jovem, um menino, ele é um guerreiro, como é que você vai lutar? Aí o Davi usou essa arma, as lembranças. Ele começou a puxar na memória, nas lembranças dele, as vezes que ele venceu, e ele disse bem assim para o rei. Ele olhou e disse, rei, mas eu lutei contra o leão, eu lutei contra um urso e eu venci no passado. E ele começou a puxar as memórias, porque o Deus que fez ele lutar no passado produziu fé, que fez eu vencer uma batalha contra o leão. É fácil você matar um leão? É fácil matar um urso? O urso fica de pé, ele é maior que um homem. Não é fácil, é um animal forte. Ele pensou, ele começou a lembrar das vitórias que ele teve no passado, o que ele venceu, e isso produziu fé. Poxa, se Deus me fez vencer lá, vai me fazer vencer aqui. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Cuidado como você usa as lembranças. Porque às vezes, na hora da batalha, diante das adversidades, o inimigo, ele é que vai querer puxar as suas memórias, as suas lembranças, mas não para te fazer lembrar de coisas boas. Às vezes ele vai tentar te fazer só lembrar de coisas ruins. E aí você tem que aprender a usar a arma que Deus te deu, que é a sua lembrança. Todo mundo tem a folha? Vamos estudar juntos? Levanta ela para o céu assim, diga com o pastor, diga a Deus, fale comigo. Agora todo mundo olha para mim, preste muita atenção. Quando eu ler, você lê, mas quando eu parar, você tem que parar. Por que, pastor, que eu tenho que parar? Olha para mim, preste atenção. Porque a folha é sua, você vai levar para casa. Você pode ler ela quantas vezes você quiser, mas a explicação que eu vou te dar, essa não tem em casa. Então você veio hoje para prestar atenção no quê? Na explicação, porque isso é a parte mais importante, a explicação da palavra, tá? A folhinha você vai levar em casa, depois você lê de novo, revisa, pode marcar, abrir a Bíblia, anotar. Olha, o que ficar melhor para você estudar e assimilar o conteúdo. Vamos lá para a palavra de Deus. Hoje é a lição número 6 das armas da nossa milícia. Nós vamos falar sobre as lembranças, tá? Então vamos lá. Olha o que eu comecei escrevendo para você. Você sabe usar a capacidade que Deus te deu de fazer o quê? Lembrar? Talvez a gente não sabe usar. Porque na hora da batalha nós começamos a só ter memórias e lembranças negativas e não positivas. Às vezes a gente só lembra de episódios ruins, não conseguimos fazer a memória trazer de volta episódios bons do passado que vão nos fazer vencer. Então vamos lá. Do que você tem lembrado? Essa é a pergunta. Às vezes nas horas difíceis a gente só lembra do quê? De coisas ruins, né? Difícil lembrar das boas. Então vamos lá. Só de coisas ruins?
Que tipo de pensamento tem vindo à sua mente? Davi venceu Golias se lembrando do que já tinha feito, do que Deus já tinha feito na vida dele, o ajudando a vencer o leão e o urso. Ele estava diante de um grande desafio, o gigante Golias. Todo o povo estava com medo. Até o rei Saul estava fugindo de sua responsabilidade. Provavelmente todos estavam só lembrando de derrotas que tiveram nos campos de batalha. Davi, diante do gigante, usou suas lembranças de forma que elas produziram fé no coração dele, porque ele disse, vamos ler? 1 Samuel 17, já deixei aí na folha, do 34 ao 37. Vamos ler com o pastor. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-lhe da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo leão como urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, leia em voz alta porque eu grifei isso aqui para nós lermos. Vamos juntos, o que diz? O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, o que o Saul disse? Vai e o Senhor seja... Então o rei tentou desanimar o Davi, acho que tu não vai conseguir, tu é muito novo. O Davi disse, rei, eu estou lembrando aqui agora, eu venci o leão. Deus me fez vencer o urso. E o Deus que me fez vencer o leão, o Deus que me fez vencer o urso, é o Deus que vai me fazer vencer esse filisteu. Até as lembranças do Davi produziram tanta fé dentro do Davi, que a fé dele contagiou o rei, que o rei disse, então vai, luta, que Deus é contigo. Então as lembranças produziram fé. Se nas horas difíceis eu procurar começar a lembrar de coisas boas, as coisas boas começam a gerar no meu coração esperança. Eu tenho que começar a lembrar da palavra que Deus me deu, do que Deus já falou comigo, do que Deus já fez na minha vida, das experiências que eu já tive com Deus. Quem é que já teve experiências com Deus aqui? Você já teve? Deus já curou você alguma vez, sim ou não? Então, nas horas difíceis, eu tenho que começar a lembrar das coisas boas, porque isso começa a produzir dentro de nós fé, esperança. Eu começo a lembrar do que está escrito, eu começo a lembrar dessa promessa, eu começo a lembrar daquela outra, e isso vai produzindo algo dentro de nós, a memória, as lembranças. Assim como existem lembranças ruins, existem lembranças, e é as boas que eu tenho que trazer nesses momentos difíceis, para que ela me dê coragem e fé para prosseguir. Vamos continuar lendo o nosso estudo, siga aí com o pastor. Davi, vamos lá. Começou a se lembrar das experiências que ele teve com Deus e das vitórias que obteve diante dos seus inimigos. Isto produziu fé dentro do coração dele. A pergunta que fica é, do que nos lembramos nas horas difíceis? O profeta Jeremias diz que ele só traria à memória o que lhe desse o quê, pessoal? Agora você vai ler um versículo muito importante, Lamentações, capítulo 3, que eu já deixei no estudo. Lê comigo. A minha alma continuamente os recorda e se abate aonde? Porque se eu deixar minha memória agir sozinha, tomar conta, minha mente, meus pensamentos, normalmente eles vão vir negativos, porque daí quem vai trabalhar é o diabo. E tem um segredo na vida. Levante a sua mão direita e diga assim, o pastor, diga, ou eu domino os meus pensamentos, ou eles me dominam. A vida é assim. Ou você controla a sua mente, seus pensamentos, você domina, ou seus pensamentos vão te dominar. Então, o Jeremias está dizendo, se eu deixo a minha mente trabalhar sozinha, ela só lembra de coisas ruins e eu vou me abatendo dentro de mim. Aí ele tomou uma decisão, que é o versículo 21 que eu botei aí, grifei. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Então, irmão, eu tenho que puxar as coisas boas da memória. Eu tenho que procurar lembrar daquilo que vai me dar esperança, aquilo que vai me trazer fé, aquilo que vai me levantar, aquilo que vai me ajudar, aquilo que vai me colocar para cima, e não ficar lembrando daquilo que não é bom, que não bota para cima, que não muda, ficar ruminando mágoas, coisas ruins, isso não é bom. Eu tenho que lembrar daquilo que é bom. Quando eu lembro das coisas boas, quando eu estou pensando em desistir, eu começo a lembrar da promessa, da palavra,
das experiências boas que tivemos com Deus, isso nos dá ânimo para nos levantarmos e seguirmos em frente quando a gente lembra do que Deus fez. Agora vamos continuar. Precisamos aprender a nos lembrar das coisas boas na hora da batalha, porque isso nos ajuda a produzir o que, pessoal? Fé. Comece a se lembrar da palavra que Deus lhe deu. Se lembre de cada promessa e de cada experiência boa que teve com Deus. Fazendo isso, você verá que obterá o quê? Mais fé, irmão. Começa a lembrar da palavra, você vai obter mais fé. Vamos lá. Não podemos aceitar que o inimigo controle a nossa mente e nos faça lembrar só de coisas ruins que produziram em nós medo e falta de fé. O diabo sabe que a sua memória pode ser usada como uma arma para produzir fé quando lembramos do que é bom. Lembre-se de que a mente é minha, as lembranças são minhas, as memórias são minhas. Então eu não vou deixar o diabo ter livre acesso. Não permita que o inimigo tenha liberdade de atuar nos seus pensamentos, usando as suas lembranças contra você mesmo. Olha o que a palavra diz, vamos ler todo mundo junto, 1 Coríntios 2,16. O que diz aí, pessoal? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de quem? Isso você tem que tomar posse. Bote a mão na sua cabeça e diga, minha mente é a mente de Cristo. Não aceite o diabo colocando pensamentos. Você tem que se posicionar e dizer, a mente é minha mente é a mente de Cristo, porque eu sou servo do Senhor. E não aceito o inimigo botando pensamentos na minha mente, colocando isso. Irmão, você tem que orar, repreender, dizer, está amarrado. Pastor, e quando surgirem os pensamentos negativos, amarre. Como é que se vence sem pensamentos? Já parou para pensar sobre isso? Como que você vai vencer os pensamentos quando eles vierem sobre a sua mente e quando eles forem negativos? O que você faz para vencer esses pensamentos negativos que às vezes vão tentar nos atingir, que às vezes vão tentar nos atacar? Olha para mim. Não se vence pensamentos se distraindo. Pastor, eu vou me distrair, eu vou botar um louvor, eu vou arrumar a casa, eu vou dar uma volta no mercado, eu vou trabalhar. Tudo bem. O diabo vai cruzar os braços e vai ficar sentado no sofá da sala esperando você chegar. Ele vai cruzar os braços e vai ficar sentado na ponta da cama esperando a hora que tu vai deitar na cama. Porque normalmente os pensamentos ruins te atacam ou quando você deita na cama, ou quando você senta no sofá, ou quando você está sozinho, ou quando você entra no carro. Até pode atacar quando tem alguma pessoa no ambiente, mas normalmente é sozinho. Você está lavando louça, começa pensamentos ruins, porque a Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário e ele anda ao nosso, como eu estou andando agora, ao redor desse púlpito aqui. A Bíblia diz que o diabo faz assim, ele fica ao redor da pessoa. Então, quando você está tendo pensamentos ruins, isso significa que tem um demônio pertinho de você. Tem um demônio perto de ti naquele ambiente. Ao redor de você, ao redor da sua casa, está ali perto de você, porque ele não consegue tocar em você sem estar perto. Ele precisa estar perto, ele não é onipresente, ele está ali. Então o que eu faço, pastor? Vou distrair a cabeça, vou ler a Bíblia, vou orar, faz o que você quiser. Ele cruza os braços e fica esperando tu parar. Aí quando tu para, ele volta com os pensamentos de novo. Então como é que eu venço os pensamentos? Presta atenção, você quer vencer esses pensamentos ou não quer? Quem quer vencer, diga amém. Então olha para mim e preste atenção que eu vou te ensinar agora. Pastor, o que eu faço? Primeiro ponto. Você tem que falar em voz alta. Fale em voz alta. Demônio, eu sei que é você que está aqui ao meu redor, seja no quarto, na sala, onde você estiver, colocando esses pensamentos ruins na minha mente, e eu estou falando com você agora. A minha mente é a mente de Cristo, você não pode me tocar. Você vai pegar os seus pensamentos, você vai pegar o que você está colocando e saia em nome. É como a Bíblia diz, se você resistir ao diabo, ele vai fugir. O primeiro dia foi embora, pastor, o segundo dia os pensamentos voltaram, é normal. O diabo vai tentar de novo. O que você vai fazer? Demônio, é você de novo com esses pensamentos? Eu já dei a ordem. Você vai pegar o que é seu e vai sair, porque a minha mente é de Cristo, eu não aceito. Sai em nome. Pastor, terceiro dia, acordei bem, mas daqui a pouco ele vem de novo, porque ele é o tentador. Pastor, vieram de novo os pensamentos, o que eu faço? O que a Bíblia diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Continue resistindo, continue orando, continue determinando, continue dizendo eu não aceito. Pastor, mas faz uma semana, continue. Se você resistir, vai chegar a hora que o diabo vai fugir. Vai chegar uma hora que os pensamentos, esses ruins que estão vindo, vão desaparecer. Porque ele foi embora, porque você resistiu. É assim que você vence pensamentos. Não é distraindo a cabeça, não é indo trabalhar, não é indo fazer outras coisas. É falando em voz alta, dizendo o que a Bíblia diz e falando que você se posiciona. E não aceita que o diabo fique colocando esses pensamentos dentro da sua mente ou puxando memórias que não são memórias boas. Sai em nome
de Jesus. Vamos seguir em frente? A sua mente, depois do versículo de 1 Coríntios, é a mente de Cristo. Se posicione e determine isso. A palavra também nos diz que você não pode aceitar que o inimigo lhe toque. Então ele não pode tocar em nenhuma parte do nosso ser. O que é o nosso ser? O espírito, a alma e o corpo. Não pode. Vamos ler o versículo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, ele conserva-se a si mesmo. Olha o que eu grifei, todo mundo em voz alta. 1 João 5,18. E o maligno não toca. Então você não pode aceitar que o diabo esteja tocando nas suas lembranças, na sua memória, nos seus pensamentos. Você é de Deus ou não é? Tome posse dessa promessa, demônio, sai da minha mente. Sai dos meus pensamentos. Tu não pode me tocar. Tu vai pegar o que é teu e vai desaparecer agora. Saia em nome de Jesus. Continue comigo. A partir de hoje, use suas memórias ao seu favor e não contra você. Neste texto de 1 Samuel 17, vemos exatamente isso. Enquanto Davi se lembrava das coisas boas e de experiências de vitórias diante do desafio, os soldados e o rei de Israel foram dominados pelo medo e as péssimas lembranças que ele traz. Não se esqueça de que o medo é uma porta para o inimigo entrar na sua mente. Assim ele começa a fazer você se lembrar só de coisas negativas e até mesmo imaginar coisas ruins. Use suas memórias para produzir o que, queridos? Fé em você. Para produzirem fé, ao invés de produzirem o que? Desistência. Quem entendeu, diga glória a Deus. A nossa memória, ela pode produzir o quê? Fé. Então fique de pé que nós vamos orar juntos agora. Olá, que bom ter você no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as novas mensagens e compartilhe essa mensagem com quem precisa. Não esquece de deixar o seu like nessa mensagem. Que Deus te abençoe com essa mensagem.